Assassinos, indivíduos sem escrúpulos que dedicam suas vidas a interromper brutalmente as vidas de outros. No auge de sua crueldade, agora confrontam seu destino final, provando o próprio veneno, à beira da sentença de morte, onde o único remorso é ter sido expostos. Acompanhe conosco o último dia dessas almas obscuras na Terra, explorando os labirintos de suas mentes perturbadas, enquanto se preparam para o inevitável desfecho. Pedro Rodrigues Filho. Pedro Rodrigues, conhecido como Law Killer Pedro, é uma figura sinistra no mundo do crime brasileiro, com uma história marcada por violência extrema e uma contagem de homicídios que ultrapassa a centena, incluindo impressionantes 47 dentro das paredes da prisão. Seu envolvimento precoce com a violência começou aos 14 anos, como uma resposta à perda do emprego de seu pai, mas foi após o brutal assassinato de sua noiva por uma gangue que sua selvageria se intensificou. Determinado a fazer justiça com as próprias mãos, Pedro organizou um banho de sangue durante o casamento do líder da gangue, responsável pela morte de sua noiva, resultando em 7 mortes e inúmeros feridos. No entanto, seu ato mais arrepiante foi o encontro na prisão com seu próprio pai, também um detento e o assassino de sua mãe. Diante desse confronto, Pedro respondeu com uma brutalidade inimaginável, esfaqueando-o repetidamente. Mas a violência de Pedro não se limitava apenas aos seus desafetos pessoais. Ele mirava em criminosos que personificavam, em sua visão distorcida, o mal extremo, executando um estuprador condenado e eliminando seu companheiro de cela por ultrapassar limites pessoais. Sua determinação implacável em fazer justiça, conforme ele havia, o levou a acumular um impressionante número de homicídios. Embora tenha sido libertado em 2007, devido a leis que limitavam os termos de prisão, Pedro continua sendo uma figura de fascínio e repulsa. Seu canal no YouTube, onde busca refutar sua imagem monstruosa, é apenas uma das muitas facetas de sua personalidade complexa e perturbadora. A história de Pedro Rodrigues Filho é um lembrete sombrio do poder devastador da vingança e da escuridão que pode habitar até mesmo nos cantos mais profundos da alma humana. Arthur Shawcross. Arthur emergiu de origens modestas em Kittery, Maine, mas sua jornada logo mergulhou nas profundezas sombrias da infâmia, tingida pelo derramamento de sangue em seus 14 homicídios premeditados e deliberados. Seus atos abomináveis lhe conferiram um apelido sinistro e o transformaram em um ícone do terror. O semblante endurecido e o olhar glacial de Shawcross evocavam temor, enquanto sua postura aparentemente serena mal ocultava o monstro que residia dentro dele. Essa crueldade arrepiante desconcertava até mesmo os mais destemidos. Por trás de uma fachada de charme e simpatia, escondia-se uma natureza manipuladora, tornando-o um oponente perigosamente astuto, uma realidade sombria que ecoava nos corredores de sua prisão. Mesmo atrás das grades, o reinado de terror de Shawcross não conhecia limites. O suposto assassinato de um companheiro de cela desencadeou uma investigação angustiante. Como um homem já condenado por múltiplos homicídios poderia perpetrar outro dentro das muralhas da prisão? Esse ato adicional de violência apenas exacerbou sua terrível reputação, simbolizando sua insaciável sede por sangue e perpetuando o mito de sua crueldade além do comum. Carlton Gary Carlton, conhecido como o Stalking Strangler, ganhou infame nos Estados Unidos como um dos mais brutais serial killers do final do século XX. Seus crimes hediondos envolvendo o abuso e assassinato de mulheres idosas entre 1977 e 1978 chocaram a nação. Gary foi inicialmente preso por um roubo em dezembro de 1978, mas foi durante sua fuga em 1988 que novas evidências emergiram, incluindo impressões digitais ligando-o diretamente aos assassinatos. Condenado à morte em 1986 por 3 dos 7 assassinatos, Gary passou seus últimos anos no corredor da morte, onde, paradoxalmente, encontrou refúgio na arte e no amor. Na prisão, Gary descobriu uma paixão pela arte,
dedicando-se a criar cartões artesanais para ocasiões como Natal e aniversários. Em 1996, ele surpreendeu muitos ao se casar, encontrando amor através de um grupo da igreja que visitava os presos. A adoção da filha de sua esposa demonstrou um desejo genuíno de redenção e conexão com a família, apesar de sua terrível reputação. Contudo, a esperança de uma exoneração nunca se concretizou. Apesar de repetidos apelos e um breve adiamento de sua execução em 2009 para realizar testes de DNA, Gary foi finalmente executado em março de 2018, na prisão de Jackson, Geórgia. Sua recusa em fazer uma última refeição ou aceitar uma oferta de oração destacou a complexidade de sua história e a intensidade de suas emoções naquele momento. A morte de Gary encerrou uma saga sangrenta. David Mason David, um indivíduo que começou cometendo crimes menores como roubo e exploração sexual, progrediu para aterrorizar a cidade de Oakland, Califórnia, entre março e dezembro de 1980, tirando a vida de pelo menos 4 idosos em suas próprias residências. Em janeiro de 1981, durante uma perseguição policial, Mason abandonou seu veículo, levando as autoridades à sua casa, onde encontraram uma fita de vídeo contendo sua confissão detalhada dos crimes cometidos. Mason, que havia confessado todos os seus atos, foi preso sem resistência em um hotel em 4 de fevereiro de 1981. Durante o julgamento, ele foi considerado culpado dos 5 assassinatos e condenado à morte em janeiro de 1984. Enquanto aguardava sua execução na prisão estadual de San Quentin, Mason se casou com uma mulher chamada Charlene e, ao longo do tempo, demonstrou remorso por seus atos, admitindo sua culpa. Em junho de 1993, ele surpreendeu a todos ao retirar voluntariamente um recurso que poderia ter revertido sua sentença de morte. Sua data de execução foi então marcada para 24 de agosto de 1993, conforme solicitado por ele. Antes de sua execução, Mason concedeu uma entrevista e passou seu último dia com sua família. Durante esse tempo, recusou uma refeição especial e solicitou acesso ilimitado ao telefone. Ele foi executado na câmara de gás em 24 de agosto de 1993, optando por não adiar sua sentença. Mason foi o último prisioneiro a ser executado dessa maneira na Califórnia, e o destino final de seus restos mortais permanece desconhecido. Na manhã de sua execução, Mason recusou falar com um padre, preferindo acesso ilimitado ao telefone. Seu último pedido foi um simples copo de água com gelo. Ao entrar na câmara de gás, ele recusou a oportunidade de apelar de sua sentença, aceitando seu destino silenciosamente. Seu destino final permanece envolto em mistério, assim como o paradeiro de seus restos mortais, provavelmente cremados ou enterrados em uma cova não marcada, como muitos outros do corredor da morte. Neste lugar, apresentamos os relatos dos prisioneiros mais infames cujas ações malignas perseveraram mesmo enquanto estavam encarcerados, lançando uma sombra obscura sobre a história da humanidade. Agradecemos sinceramente sua audácia por se aventurar nesta jornada assustadora conosco. Para uma investigação mais profunda e narrativas igualmente sombrias, convidamos você a assistir a estes 2 vídeos adicionais.